Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma segunda-feira maravilhosa. Agradeço a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos para estudarmos um pouco mais a filosofia da Seichonoye. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro aqui é a 37ª impressão e faremos a oração que consta na página 40, oração para reconciliarmos-nos com todas as coisas. Se você tiver o livro em casa ou alguém aqui presente tiver o livro e quiser acompanhar a leitura da oração, fique à vontade. Caso contrário, assuma a posição de oração, uma posição confortável, feche os olhos e vamos juntos elevar os nossos pensamentos e a nossa palavra para junto de Deus. Vamos lá então? Oração para reconciliarmos-nos com todas as coisas. Eis que renasci aqui agora como filho de Deus, e graças rendo a Deus por esta grande bênção. Deus é onipresente, Ele envolve todas as coisas, está presente ao redor de todas as coisas, e também dentro de todas as coisas, e faz com que elas formem um todo perfeito e harmonioso. Eu, como filho de Deus, também faço parte desse todo harmonioso, e por isso estou em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. As minhas atividades convertem-se em forças que vivificam as demais coisas do universo e as atividades de todas as coisas do universo convertem-se em forças que vivificam a mim. No nível da imagem verdadeira, todas as pessoas, fatos e coisas estão em perfeita harmonia, aqui e agora. Não há entre eles nenhum antagonismo, nenhuma contradição e nenhum atrito. Por mais que surjam antagonismos e atritos neste mundo fenomênico, isto não passa de falsas imagens criadas pela nossa mente em ilusão. As falsas imagens estão fadadas a se dissipar mais cedo ou mais tarde, e por isso eu não as temo, nem me sobressalto por causa delas. Mesmo quando tenebrosas nuvens encobrem densamente o céu, o firmamento acima delas continua azul e sereno. Assim também é meu estado de espírito. Por mais sombrias que pareçam as minhas perspectivas, por mais desesperadora que pareça a situação manifestada no plano fenomênico, jamais fico abalado. Todavia, o fato de não ficar abalado com as adversidades manifestadas neste mundo fenomênico não quer dizer que eu mantenha uma atitude passiva sem nada fazer para melhorar a situação. Muito pelo contrário, justamente porque me mantenho calmo, surgem em mim as melhores ideias para resolver os problemas, tal como águas cristalinas que jorram de uma fonte inesgotável, e consigo tomar as medidas certas para melhorar a situação. Diante da marcha gloriosa da luz, as trevas não conseguem opor a mínima resistência. O que eu faço em qualquer circunstância é prosseguir com ânimo firme, levantando bem alto a chama inextinguível da sabedoria de Deus. Por isso, não há ninguém capaz de impedir a minha marcha. Deus diz, enfrentai a treva com a luz, e é isso que eu faço. A luz avança e imediatamente a treva desaparece. Deus nos diz também, mantenha sempre a mente alegre. Por isso, nem por um momento deixo a minha mente ficar anuviada. Deus é a fonte da coragem, e eu, que sou filho de Deus, estou repleto de coragem e ânimo. A sabedoria de Deus flui para dentro de mim e possibilita-me tomar as medidas adequadas em quaisquer circunstâncias, com rapidez e determinação. Oh, que grande bênção! Todas as criaturas do céu e da terra são meus irmãos, pois são filhos de Deus como eu. Elas me abençoam e me auxiliam constantemente e fazem com que eu realize infalivelmente os meus desejos. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra a grandiosidade de sabermos quem nós somos e principalmente de compreendermos a criação perfeita e maravilhosa de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma imensa alegria estar aqui novamente nessa segunda-feira tão especial com vocês. Quero agradecer em muito o carinho recebido, tanto no canal da Meditação Shinsokan da Seichonoye, quanto no canal da Seichonoye do Brasil. Meu muito obrigado. Eu fico muito, agradecido de receber tanto carinho e amor e eu retribuo em forma de orações e bênçãos para todos vocês e seus familiares. Muito obrigado a todo mundo que está presente, muito obrigado a você de casa que está assistindo no Brasil, fora do Brasil. Muito, muito, muito obrigado. Vamos hoje estudar um assunto denso, então eu peço até licença, hoje vai ter um pouco mais de leitura, mas é importante para que a gente possa adentrar
nessa seara tão importante que é a expansão da consciência, nós conseguimos compreender os passos dentro da Seichonoye que a gente faz a fim de que a gente atinja cada vez níveis de compreensão mais elevados. O importante, para começarmos, antes que eu esqueça, o livro-texto que eu vou utilizar hoje na palestra é o volume 7 da coleção A Verdade, que é Despertar Espiritual. É um volume muito denso, é uma leitura muito rica, nos engrandece e aprofunda muito na temática da imagem verdadeira e da expansão da consciência. Então, recomendo muito a leitura desse livro, um livro maravilhoso. Lembrando que a Seichonoye possui duas coleções principais, digamos assim. A primeira é a coleção A Verdade da Vida, composta de 40 volumes, aquela de capa toda amarela. E a segunda é a coleção A Verdade, que ela é composta de 10 volumes, mais o volume suplementar, e ela tem essas capas coloridas de paisagem, e é uma coleção muito maravilhosa. Ambas são muito especiais e recomendo muito a leitura. A parte que nós vamos abordar é exatamente a página 81. O meu livro é a primeira edição, então a página 81, que é exatamente um capítulo que fala a respeito da ampliação da consciência. Então, nosso tema hoje é ampliação da consciência. E para nós, antes de começar a leitura, precisamos entender que é o seguinte: a Seichonoye é um movimento que democratizou o conhecimento espiritual. Por que ele democratizou? Eu gosto de usar muito essa expressão. Por que eu entendo, ou por que a gente pode perceber que a Seichonoye democratizou? Por quê? A Seichonoye conseguiu pegar assuntos de extrema profundidade e explicar de forma extremamente simples. Pode ser até que você não entenda ou não se convença, mas a explicação não deixa de ser uma explicação simples para assuntos que antes você não conseguia sequer explicações ou você sequer conseguia algum escrito sobre esses assuntos de fácil acesso. Então a Seichonoye ela consegue pegar dos conhecimentos básicos aos profundos e trabalhá-los de forma prática. Então, o que acontecia? Se a gente retornar alguns anos, para você ter acesso a esse tipo de conhecimento que é trabalhado dentro da Seichonoye, normalmente você precisaria viver em algum local afastado. Você precisaria adentrar em algum seminário, em algum curso, ou até levar uma vida de monastério a fim de você adquirir esse tipo de conhecimento. No Oriente, ou até mesmo na Índia, existem inúmeras histórias de pessoas que abdicam da vida material em busca de descobrir a verdade. Então, a busca pelo conhecimento espiritual e pela expansão da consciência não é uma coisa nova, pelo contrário, ela é muito antiga, e nós temos experiências muito ricas em vários locais do mundo, especialmente no Oriente. Então, a gente tem monastérios, a gente tem pessoas que passam a vida inteira dedicando-se a práticas a fim de atingir níveis de compreensão espirituais elevadíssimos. Então, não era um conhecimento acessível a qualquer pessoa, não era. Você precisaria abrir mão de algo para você chegar a ter permissão de estudar aquilo que era profundo. E a Seichonoye trouxe isso, o professor Masaharu Taniguchi teve uma capacidade gigantesca de trazer assuntos extremamente profundos de uma maneira muito fácil. Hoje em dia você pega um livro, você lendo esse livro, você consegue ter um vislumbre da grandiosidade ou da profundidade daquilo que está sendo trabalhado. Então, eu falo que democratizou porque hoje em dia você, sem abrir mão da sua vida comum, sem você abrir mão da sua vida normal, você é capaz de ter acesso a conhecimentos que antes você não teria condição. Então, nós que vivemos normalmente em centros urbanos, nós que temos uma vida tarefada, uma vida que dentro da ocidentalidade, uma vida baseada na busca do reconhecimento, do crescimento profissional, da bênção material, da provisão. Então, nós que temos essa vida mais voltada muitas vezes para o lado material, é muito importante nós também termos o equilíbrio na busca do lado espiritual. E com essa facilidade que a Seichonoye nos traz, a gente tem condição de trabalhar tanto o lado material quanto o lado espiritual numa profundidade que não
não existia isso antes. Isso é uma coisa muito nova. Então a Seichonoye, ela tem níveis de compreensão. E esses níveis de compreensão, eu gosto muito de trabalhar como se fosse uma escada. Imaginemos uma escada. A Seichonoye, ela trabalha níveis. E aqui é um segundo aspecto da democratização. Ela não só espalhou para todos e qualquer pessoa a possibilidade de compreensão de assuntos profundos, como esses assuntos eles são trabalhados dentro da doutrina, cada um no seu respectivo momento, ou cada um na sua respectiva ordem. Melhor dizendo, cada um num ponto exato ou num ponto determinado do estudo dentro da doutrina. Por isso que tem tanto livro. Porque eu acabei de falar, nós temos uma coleção principal que são 40 livros, nós temos uma outra coleção que são 10 mais 1, 11 livros. Meu Deus, só aí são 51 livros. Você ainda pega a infinidade de outros livros, só em títulos que nós temos hoje em dia publicados em português, passam de 120. Então, meu Deus, por que tanto livro? Exatamente porque são trabalhados os níveis espirituais necessários para a ampliação da consciência. Então, começamos do nível mais básico, que são aqueles níveis que são normalmente trabalhados em todos os movimentos religiosos, como é necessário amar, é necessário você levar uma vida feliz, são aqueles níveis mais simples em que a busca da espiritualidade acaba se confundindo com a busca de uma vida material feliz, até os mais evoluídos, que são aqueles que negam que negam com toda a ênfase a existência da matéria e a existência única e absoluta de Deus. Esses pontos não, vão sendo limitados a cada vez movimentos mais profundos e, em especial, ao que a Seichonoye faz. Então a Seichonoye ela monta uma escada onde você vai subindo degrau por degrau até chegar na consciência suprema. Então, e quando eu falo consciência suprema, não é num pensamento arrogante de dizer nós somos os melhores. Não. Por que eu falo que é consciência suprema? Porque você chega numa consciência de unidade com Deus. Não tem como passar da unidade com Deus. Quando você chega no Deus, você chega em absoluto. Se você chegou no absoluto, daí que vem a definição de supremo. Então, quando você chega num pensamento supremo, é porque você chegou num pensamento divino. Se você chegou no pensamento divino, você chegou no máximo. Não tem como passar de Deus. Então, se Deus é a totalidade, então o pensamento total é o pensamento que a gente chama supremo. Então, o que acontece? O caminhar disso daqui, ele vai sendo trabalhado. Então, eu que estou aqui na reunião da meditação Shinsokan, que eu tenho a graça e a honra e agradeço a todas as pessoas que me possibilitam, eu que tenho essa condição de orientar a reunião da meditação Shinsokan toda segunda-feira aqui no Templo de Brasília, que fica na 403/404 Sul, a partir das 8 horas da noite. Então, todas as segundas-feiras que eu tenho essa oportunidade, eu vou abordando, os temas que são tratados dentro da filosofia da Seichonoye, sempre dando um viés para a importância da prática da meditação Shinsokan. Então, ora eu abordo os temas principais, mais básicos, ora eu pego uns mais profundos e ora eu chego naqueles que são extremamente densos, mas que são necessários que também trabalhemos. Por quê? A nossa finalidade é que as palavras da verdade sejam difundidas na sua totalidade. Então, a gente não fica preso somente a um aspecto. A gente abrange na totalidade para que cada pessoa no seu respectivo nível espiritual receba essa mensagem, possa iluminar a sua mente e finalmente encontrar a razão da sua existência e levar uma vida feliz. Não porque tem, mas porque descobriu quem é. Ter é a consequência de quem descobre quem é. Se você sabe quem você é, o ter é natural porque você se torna uma pessoa de vida superior. Então, entender isso aqui é fundamental, porque algumas vezes as pessoas vão falar assim, essa palestra eu não gostei, ele falou um monte de coisa que eu não entendi. É porque estou abordando uma temática que talvez seja mais densa e mais profunda, talvez não seja tanto do agrado, que não são aqueles temas mais conhecidos, aqueles temas mais falados, mas é importante porque tem outras pessoas que vão escutar isso e vão falar, meu Deus, era o que eu estava faltando na minha vida, é o que eu queria. Da mesma forma que muitas vezes quando eu trabalho assuntos mais simples, tem pessoas que falam, nossa, a Seichonoye tem tanta coisa maravilhosa e vai falar logo disso, mas é porque trabalhamos de forma democrática para que todos tenham a chance de ampliar a sua consciência. Lembremos-nos, algumas pessoas estão com a consciência ainda pouco aberta para a essência da verdade,
outras estão com ela muito aberta. Abarcar a todo esse público é uma missão dificílima. Falar para públicos variados, de níveis variados, é uma missão extremamente penosa e por isso nós fazemos ao máximo para que a mensagem seja difundida de modo com que consigamos atingir o maior número de corações. Então, explicado isso daí, eu peço licença, nós vamos ler um pouco aqui esse livro, porque a explicação que o professor Masaru Taniguchi dá é muito maravilhosa e precisamos aprender também dos livros aquilo que o mestre tem de tão bonito para nos ensinar. Vamos lá. Professor Masaru Taniguchi, na página 81, lembrando, Verdade, volume 7, primeira edição. Ele fala assim: o que vemos com os olhos físicos e consideramos existente é um aspecto manifestado, a que damos o nome de imagem fenomênica. A imagem fenomênica é captada pelos olhos físicos, mas não é existência verdadeira. As coisas fenomênicas são mutáveis. Por exemplo, o corpo carnal do ser humano é uma existência fenomênica e, por isso, passa por constantes transformações. Mas o ser humano em si é imutável. Eu, Taniguchi, sou e serei sempre a mesma pessoa. Tudo o que existe de verdade é imutável, eterno, pois foi criado por Deus. Por exemplo, o meu eu verdadeiro que foi criado por Deus é a existência verdadeira, é a imagem verdadeira de Taniguchi. O que faz compreender isso é a sabedoria. No mundo da existência verdadeira criado por Deus, não existem sofrimentos, aflições, ódios, rancores, enfim, tudo o que é negativo ou ruim, pois é um mundo repleto de luz e felicidade. Alcançar a iluminação significa elevar-se espiritualmente e passar a ver o verdadeiro aspecto do mundo e do ser humano. Na linguagem moderna, a iluminação é a ampliação da consciência, é o despertar da alma. Vou repetir. Na linguagem moderna, a iluminação é a ampliação da consciência, é o despertar da alma. Existem o grande despertar e o pequeno despertar. Ao falar do grande despertar, a Seichonoye usa a expressão o despertar da imagem verdadeira. Para alcançar a iluminação, basta despertar e abrir os olhos da mente. A sabedoria jamais deixou de existir, mas não se manifesta quando a mente está adormecida e tomada pelo sonho ilusório. Existem pessoas que estão com a mente adormecida e parecem não ter sabedoria. Embora a sabedoria seja inerente à alma, essas pessoas ainda não despertaram, ou seja, ainda não abriram os olhos da mente. Ao abrir os olhos da mente, conseguirão ver a perfeição da imagem verdadeira de todos os seres e todas as coisas. Vamos lá. Parar aqui por aqui para a gente continuar, para a gente começar a explicar. Então vamos lá. É comum tenho dito várias vezes sobre essa diferença do mundo da imagem verdadeira e do mundo fenomênico. Então, a compreensão disso é fundamental para que a gente possa ampliar a nossa consciência. É muito interessante que quando a gente começa a estudar qualquer assunto, no início a gente busca que o assunto tenha uma coerência e normalmente essa coerência ela precisa ser muito intuitiva. Ela tem que ter um respaldo naquilo que a gente sente que é verdade. E a mesma coisa dentro da verdade espiritual. Aquilo que nós conseguimos aceitar é aquilo que nós temos como uma verdade espiritual. Aquilo que nós não conseguimos aceitar, a gente já começa, não, isso não faz sentido, não faz sentido. E à medida que a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente vai conseguindo ir passando para níveis mais elevados de compreensão e isso também torna muito mais fácil a nossa aceitação. Então vamos lá. O que a Seichonoye fala às vezes é contra-intuitivo e as pessoas acabam não aceitando porque elas não conseguem compreender a grandiosidade daquilo que está sendo afirmado. Vou tentar explicar aqui de uma maneira bem simples para que a gente entenda a profundidade do que o professor Masaru Taniguchi acabou de falar. Vamos lá.
Para que a gente entenda a ampliação da consciência de uma forma a você possuir uma sabedoria elevada, ou um nível espiritual elevado, ou o despertar da alma, primeiro você precisa compreender o que é Deus. Porque na hora que você compreende o que é Deus, você consegue fazer uma releitura da realidade de forma diferente ao que você vinha fazendo até então. Como é que as pessoas leem a realidade? Elas olham a realidade e acreditam que aquilo que elas enxergam com os olhos carnais é a existência de fato. Isso faz com que você faça uma leitura toda diferenciada até do que é Deus. E a Seitonê vem corrigindo isso daí. Então, olha só, as pessoas fazem a leitura do que elas enxergam e interpretam o sagrado a partir daquilo que elas enxergam. O que a Seitonê faz? Ela percebe o que é Deus e faz a leitura da realidade a partir dessa percepção. O movimento é diferente. As pessoas fazem a leitura do fato para Deus e nós fazemos a leitura de Deus para entender o fato. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença e eu vou explicar por quê. A Seitonê faz a leitura de Deus para o fato. Então, se a Seitonê faz a leitura de Deus para fato, nós precisamos primeiro compreender o que é Deus. O que é Deus na concepção da Seitonê? É a vida que permeia toda a criação e essa vida ela é absoluta, imaculada, perfeita e absolutamente maravilhosa. Então, Deus, deixa eu apagar aqui a escadinha e vamos agora entrar na profundidade desse assunto. Então vamos lá. Deus, para Seitonê, Deus, ele é perfeito, ele é absoluto, ele é eterno e ele é maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Porque ele é tudo isso. Ora, se ele é perfeito, absoluto e eterno, ele só pode ser maravilhoso. Isso aqui é para te dar a ideia daquilo que é a totalidade de Deus. Porque assim, é difícil você tentar entender o que é infinito com uma mente finita. É que nem você pensar, quantas galáxias existem no universo? São centenas de bilhões de galáxias. É um número tão grande que você não consegue entender. Então você consegue falar, mas bilhão é muita coisa. Se você for colocar, se tem bilhões de galáxias e cada galáxia tem milhões de estrelas, chega a números assim que você não consegue visualizar. São números assim absolutamente gigantescos. Por isso que as pessoas falam, o universo é infinito. Ele não é infinito, ele é finito. Quando você chega num conceito de realmente infinito, aí que a mente buga. Se a gente já não consegue entender um número grande, você entender algo que não tem número, é aí que a mente buga mesmo. Então nós usamos de palavras que tentam demonstrar essa totalidade do absoluto, daquilo que não tem limite, daquilo que não tem forma. Então Deus é perfeito e absoluto porque ele não tem forma. Porque se ele tiver forma, ele não pode ser nem perfeito, muito menos absoluto. Porque com uma forma, ele assumiu uma delimitação no espaço-tempo. Então Deus é toda a perfeição. E a vida que vem de Deus, ela só pode ter a mesma natureza. Então, a vida que vem de Deus, ela tem a mesma natureza. E qual é a natureza da vida que vem de Deus? Perfeição, é absoluta, é eterna e é maravilhosa. Então, a mesma natureza que vem da vida de Deus. É a vida que se manifesta. Aqui é o ponto. Como a Seitonê afirma isso daí, a gente para e fala assim, meu Deus, se Deus é perfeito e tudo que vem de Deus tem a mesma natureza perfeita, o que está acontecendo que eu não enxergo essa natureza perfeita? Estou afirmando, Deus, afirmando baseado na filosofia da Seitonê. Deus é perfeito, Deus é absoluto. A vida que manifesta de Deus também tem a mesma natureza perfeita. Por que eu não a enxergo? Por que eu não estou presenciando? Por que eu não estou vivendo essa vida perfeita? É porque essa vida criada por Deus,
essa vida que existe na essência, ela ainda não está projetada no mundo fenomênico. Então, não basta você só ter a natureza perfeita, você precisa fazer com que ela seja projetada. E esse trabalho da projetada, e esse trabalho da projeção passa por um elemento muito importante, que é o elemento que vai permitir a concretização ou não. Esse elemento é a mente. Então, a mente não é o cérebro que processa as suas ideias. A mente, ela é muito maior do que o cérebro. O cérebro é um aparelho do corpo físico que utiliza para captar as ondas da mente. Mas não se resume, a mente é muito maior. A mente é muito maior do que o ser humano individual. Então, a mente é que permite a projeção da natureza perfeita. Se a mente estiver límpida, transparente, como um cristal ou um vidro, a perfeição da natureza, ela se projeta com liberdade no mundo fenomênico. Agora, se a mente estiver suja, tampada, opaca, com pensamentos diferentes da natureza da vida, aí a projeção ela sai de forma defeituosa. Então observa, o que a Seichonoye afirma? Olha como é que a gente compreende, a gente fala, meu Deus, é muito profundo isso daí. Então, peço que respire fundo, vamos lá, segura na mão de Deus e vamos junto para entender isso aqui, para você ver o quanto que isso aqui é maravilhoso e importante. Olha só, o que a Seichonoye afirma? Todo ser humano é filho de Deus. Por que ele afirma que todo ser humano é filho de Deus? Porque em todo ser humano tem a vida. E a vida, ela possui a mesma natureza perfeita do Criador. Então, todo ser humano é filho de Deus porque todo ser humano possui vida. E a vida é sinônimo de perfeição. Então, é daqui que a gente tira a afirmação que o homem é filho de Deus. Agora, todo ser humano manifesta o Filho de Deus? Não. Por quê? Cada ser humano tem uma mente e carrega dentro de si acúmulos de pensamentos, vibrações e sentimentos que opacam ou que interferem ou que não deixam projetar a natureza da vida perfeita. Então, todo ser humano é filho de Deus. Maravilha, mas nem todo ser humano manifesta a vida de Deus. Quanto mais esse ser humano manifestado, projetado, ele tomar consciência da sua natureza divina, maior vai ser a capacidade dele de limpar a mente e permitir com que essa vida manifeste-se livremente, que jorre abundantemente do seu interior. Então, o nosso trabalho é explicar para as pessoas a sua natureza divina e fazer com que elas consigam, por meio das práticas espirituais, filosóficas, religiosas, extrair do seu interior essa natureza divina. Isso daqui é uma expansão da consciência. Aí vem um detalhe que é muito interessante. Ora a gente fala olhos carnais, olhos mentais, olhos da mente. O que são os olhos da mente? Os olhos da mente são exatamente aqueles olhos que não se apegam àquilo que está projetado e conseguem intuir, sentir, ver aquilo que é de verdade. É tão interessante que todo mundo fala disso, mas com outras palavras. Uma vez eu conversava com uma pessoa, um colega de uma outra linha religiosa, cristã, e ele falava assim para mim, isso que você está falando é um absurdo, o homem é filho do pecado, o homem está sujo no pecado. E eu falava assim para ele, mas espera lá, se o homem está sujo pelo pecado, então o homem não tem salvação. Tudo o que você está fazendo é em vão, porque o homem está sujo do pecado. Aí ele falou assim, não, mas Jesus tem condição de retirar o seu pecado. Aí eu falei, opa, se Jesus tem condição de retirar o pecado, é porque na natureza do ser humano, a vida não tem o pecado. Porque se tiver o pecado, não tem como tirar. É a mesma coisa, você mistura, vamos imaginar, você pega uma jarra de água, e joga que suco dentro. Aí você mexe.
Você tem condição de separar isso? Tem. Se você for um professor de química, se você tiver os aparelhos necessários, você consegue separar. Mas as pessoas comuns conseguem? Não conseguem. Misturou o pozinho mortal lá, acabou. Você vai ter que tomar aquele refresco lá que tem 0,00001% de alguma fruta. Então, o que acontece? Misturou, não tem como separar. Se o homem fosse da essência o pecado, você não conseguiria separar. Se separa, é porque no fundo, não são misturados. Por quê? A natureza perfeita não se mistura com a natureza imperfeita. Se é possível retirar a natureza imperfeita, é porque na essência tem a vida. Ou seja, estamos falando a mesma coisa. Você vai pelo caminho de que Jesus retira, nós vamos pelo caminho de que você pode perceber e despertar para a sua essência divina. Então, estamos caminhando pelo mesmo jeito, só que usamos palavras diferentes para definir o mesmo fenômeno. Qual fenômeno? Trabalhar a mente da pessoa a fim de que a projeção dela reflita mais corretamente a vida perfeita que ela tem. Então, essa é a leitura que fazemos de Deus para o mundo fenomênico. Essa é a leitura que a gente faz. E essa leitura ela é profunda, porque você tem que partir de uma realidade da qual você não vê, mas você intui. Você não vê. A gente não vê a perfeição, mas a gente intui a perfeição porque a gente sente a vida dentro de nós. Por isso que é necessário estudar para ampliar a consciência. Porque se você não estuda, se você não se dedica, se você não faz nenhuma prática, você não consegue ampliar a consciência. E quando você não amplia a consciência, qual é a leitura que você faz? Vamos fazer o contrário? Eu pego o que está projetado e falo, o que está projetado é a criação de Deus. Aí, vamos supor que eu sou de bases cristãs, nós aqui do Brasil, nós temos a cultura do cristianismo como muito forte, então nós temos familiares, todos nós crescemos dentro do meio cristão, então vamos supor, eu tenho uma base cristã, e eu olho para o mundo fenomênico e vejo as pessoas com seus milhões de defeitos, suas milhões de falhas, e afirmo, essa é a criação de Deus. Aí eu falo, caramba, velho, Deus que é perfeito, Deus que é maravilhoso, Deus que criou tudo, olhou tudo e falou que tudo é muito bom, conforme consta no primeiro capítulo de Gênesis, eu olho essa galera toda avacalhada, eu falo, cara, Deus não está certo. Ou Deus é avacalhado, ou Deus não criou fazendo alguma coisa direito. Porque você olha a criação humana, onde você tem a ganância, a inveja, a corrupção, a prostituição, as pessoas se matando por besteira, se matando em nome de Deus. Então, ou seja, você olha isso daí e você fala, isso não é perfeito. Logo, se o que é projetado é a criação de Deus, então a manifestação de Deus não pode ser perfeita, absoluta nem eterna. Então como é que começa a imaginar Deus cheio de defeitos? Então Deus começa a se tornar uma pessoa vaidosa, Deus começa a se tornar uma pessoa muito macabra, Deus começa a se tornar uma pessoa punitiva, Deus se torna uma pessoa esquecida e por aí nós começamos a colocar qualidades do ser humano na divindade. Muitas pessoas, às vezes, discursando sobre a natureza divina, me fazem lembrar muito da mitologia grega e da mitologia romana, em que você tinha os deuses no Olimpo e eles, com suas qualidades e defeitos humanos, brigavam e passavam o tempo inteiro buscando o amor dos homens, vivendo na vaidade e na vaidade, nos defeitos e na luxúria, no mundo celestial, lá no mundo especial deles. Então, o que acontece? A leitura que a gente tem da mitologia dos deuses antigos da Grécia e de Roma, ela retrata muito essa postura de nós pegarmos o que está projetado e acreditarmos que é a criação perfeita de Deus. A Seitonê nega. A Seitonê fala, essa não é a criação perfeita de Deus, porque a criação perfeita de Deus, ela tem que seguir o mesmo princípio divino. Então, a criação perfeita de Deus está além dos olhos carnais. E aí que entra um ponto que é fantástico, difícil, mas maravilhoso. A criação de Deus está além dos corpos, do corpo carnal. Por que a criação de Deus está além do corpo carnal? Olha aqui, vem comigo, olha que massa. Qual é um dos atributos de Deus? Para que Deus seja maravilhoso e perfeito, ele precisa ser
eterno, para que ele seja perfeito, eterno, ele precisa ser absoluto. Para Deus ser absoluto, ele não tem forma. Por que ele não tem forma? Porque quando ele não tem forma, ele pode assumir todas as formas. Olha que legal! Como Deus não tem forma, ele pode assumir todas as formas. Por isso que ele é absoluto e eterno e perfeito. Por quê? Se Deus assumir a forma de uma bola, ele só pode ser uma bola. Ele não pode ser mais um triângulo, nem um quadrado. Agora, se Deus não tem forma e tem a capacidade de assumir qualquer forma, ele é exatamente a totalidade de todas as formas aonde não tem forma. O preletor chega a dar um nó na minha cabeça. É simples. Para que você possa ter todas as formas, você não pode ter forma. Porque se você tiver uma forma, você exclui as demais. Logo, para que você seja a totalidade, tudo tem que estar dentro de você. Mas você não pode simplesmente ser uma parcela de tudo. Você tem que ser a totalidade. Portanto, Deus é absoluto porque ele não tem forma. E como ele não tem forma, ele pode assumir todas as formas. Logo, a vida que manifesta a mesma natureza perfeita, ela também não tem forma, porque ela é absoluta. Logo, você que está assistindo esse vídeo, nós que estamos aqui presentes, a nossa vida não tem forma, porque a nossa vida ela é absoluta. Portanto, eu posso tranquilamente afirmar que a sua natureza, a minha natureza, também ela é absoluta. Logo, nós não temos forma. Essa é a nossa natureza. Mas a forma que a gente assume é um símbolo que a vida se utiliza para materializar no tempo e espaço. Quando nós viemos para o tempo e espaço, deixa eu pegar aqui o laranja aqui, ó, o tempo e espaço é exatamente a tridimensionalidade, é a gente entender, deixa eu desenhar aqui direitinho, para ficar bonitinho, para a gente compreender. Quando a gente vem para a tridimensionalidade, nós temos que entender que nós estamos trabalhando. Nossa Senhora, errei aqui o cubo aqui. Deixa eu desenhar o cubo aqui direitinho, porque é importante para a nossa compreensão aqui. Exatamente, nós entendermos aqui, ó. Pronto. Aqui, nós temos dentro do cubo altura, largura e profundidade. Então, o cubo ele é tridimensional. Então, simbolizado aqui, altura, largura e profundidade. Então, é simbolizado. Então, isso faz a forma. Então, o homem carnal, ele não pode ser a criação absoluta de Deus, porque ele tem forma. E se ele tem forma, ele está limitado. E se ele está limitado, a projeção é parcial. Portanto, nós afirmamos que o homem carnal não existe, não é porque a gente está negando que a gente sinta. Não, é porque ele não é absoluto. Se ele não é absoluto, ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é perfeito. Então, o homem carnal, o homem projetado, é como se fosse uma fotografia da vida absoluta. Por isso que o homem carnal tem princípio, meio e fim. Por que o homem carnal nasce, cresce, envelhece e morre? Porque ele é uma figura tridimensional da vida que não tem forma. Então, ele é uma passagem, ele é um momento, ele é um aprendizado, ele é um instante da vida eterna. Então, o homem projetado, ele é tridimensional. Como ele é tridimensional, ele não é perfeito. Como ele não é perfeito, ele não é absoluto. Como ele não é absoluto, ele não é existência verdadeira. Então, presta atenção. Existência é diferente de manifestação. A gente não nega que o homem é manifestado. Ninguém nega isso. Nós sentimos o homem, nós vimos o homem, nós experienciamos esse momento da projeção. O que nós falamos é que o homem projetado não é existência verdadeira. Por que existência verdadeira? Porque o que é verdade é unicamente Deus, é a vida. Então a existência
verdadeira é aquilo que é eterno. E só é eterno aquilo que é perfeito, absoluto. E maravilhoso. Só é eterno isso. Se a projeção ela não é absoluta e ela não é eterna, ela é efêmera. O que é efêmero começa e termina, por isso não existe. Porque só existe o que é eterno, gente. Imaginemos no mundo de Deus. Estamos agora no mundo de Deus. No mundo de Deus tudo é eterno. Aonde se encaixa o homem fenomênico no mundo de Deus? Não encaixa, porque no mundo de Deus só existe a vida eterna. A vida eterna é perfeita. Por isso que o homem carnal não é a vida eterna. Se ele não é a vida eterna, ele é transitório. Se ele é transitório, ele é aparente. Você está andando numa estrada, o calor do chão faz aparecer aquela miragem. Você vê a miragem, mas você sabe que a miragem não existe. Mas eu estou vendo a miragem, mas ela não é existência. Eu estou vendo o corpo carnal, eu vejo o corpo carnal, eu sinto o corpo carnal, mas ele não existe, porque ele é uma miragem, ele é uma forma tridimensional, ele é uma fotografia. A sua vida, ela é eterna. Se a sua vida é eterna, ela é imortal. Se ela é imortal, ela é perene, óbvio, ela continua, não tem princípio, nem meio, nem fim. Compreender isso é extremamente importante, mas ao mesmo tempo bem complicado, porque você precisa ter uma ampliação da consciência para entender e enxergar com os olhos mentais. Porque se você for enxergar com os olhos carnais, você vai falar assim, não é possível, gente, não é possível. Você chega e fala assim, não tem como. Mas por que que a gente tem essa dificuldade? Porque a nossa mente, ela está envolta em pensamentos ilusórios. A nossa mente, ela está presa em pensamentos ilusórios e nós acreditamos que aquilo que nós vemos é a realidade, quando não é. Não é à toa que o grande ensinamento religioso ou o suprassumo que a gente pode retirar dos pensamentos filosóficos evoluídos é o seguinte: tenha desapego. Desapegue-se de tudo, porque tudo nessa vida é transitório, porque tudo nessa vida é fruto da mente, não é real, porque é uma mera projeção. Por isso que pessoas que ficam correndo atrás de graças e bens materiais levam vidas às vezes pobres, porque eles estão correndo atrás da projeção e esquecem-se de correr atrás da verdadeira vida, da verdadeira natureza perfeita. Então, olha só, o professor Masaru Taniguchi dá essa explicação profunda para que a gente possa compreender o que nós realmente somos. Se você fizer uma leitura a partir daquilo que você enxerga, você nunca consegue compreender o sagrado. Olha só, gente, vamos fazer, isso não é uma crítica, isso é simplesmente para a gente pensar. Olha que interessante, se Deus está brigando até hoje com um ser tão poderoso como ele, pelas almas do mundo, então você não pode falar que o mundo espiritual é melhor do que aqui. Qual é a diferença? Você sai daqui e vai ver uma guerra no espírito, aí lá na guerra você vai ser convocado, você vai ser um dos anjos que vai para a batalha pelas almas humanas. Você continua em guerra. Então, que paraíso é esse que vive a guerra? Que Deus é esse que planta a discórdia, a desarmonia? Não, porque Deus está lutando para te levar para o paraíso. Essa é a propaganda do lado dele. E é do outro lado também. O outro lado também deve estar falando, eu também estou guerreando para levar você para algum lugar. Ah, não, no lugar do capeta é só o inferno, é só desgraça. Gente, que mundo espiritual é esse que a gente vai? É por isso que as pessoas têm tanto medo de morrer. Eu nunca vi, as pessoas pregam tanto a religiosidade, está todo mundo lá, eu já cansei de ver pessoas batendo no peito, eu vou para o céu, na hora de morrer fica todo mundo desesperado. 2 motivos, ou realmente não tem certeza para onde vai, não sabe se vai realmente para o céu, ou segundo, cara, eu não quero ir para o céu, porque pelo menos aqui eu estou mais tranquilo, aqui a guerra é só política, aqui o pensamento não é tão forte como lá em cima, não faz sentido isso daí. Quando você traz, não é à toa, desde a época de Epicuro, desde a Grécia, você já tem pessoas que negam a existência de Deus por causa dessa leitura feita ao contrário, que pega da projeção e tenta entender o sagrado. Já na época de Epicuro, ele já falava, Deus não existe.
Ou se ele existe, ele não é maravilhoso. Por quê? Se ele é onisciente e ele é o todo-poderoso, ele não pode ser bondoso. Ora, se o cara sabe de tudo, tem todo o poder, se o mal existe é porque ele não é bondoso. Ora, se Deus é onipresente e é onibenevolente, então, se Deus está em todo lugar e ele é bondoso, ele não tem a onipresença ou ele não tem a onisciência, ele não sabe de tudo, porque ele está deixando o mal acontecer. Ele é todo poderoso, é a bondade pura, mas ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe como agir. Ora, e se Deus sabe de tudo e é muito bondoso, ele não tem força para acabar com o mal. Olha como é que o raciocínio ele é fantástico. Já na Grécia, Epicuro já falava, não tem como. Não tem como, tanto que o paradoxo dele é de difícil resposta, porque para responder você tem que vir nessa compreensão. Porque se você não sair dessa compreensão, você não sai do paradoxo dele. Por quê? Se Deus é todo-poderoso e Deus sabe das coisas, então ele não pode ser bondoso. E esse pensamento é o pensamento que fomenta, ou é o pensamento que dá base às ideias das pessoas que não acreditam em Deus na atualidade. As pessoas que são ateus, elas têm como base exatamente essa leitura. Ora, se Deus existisse, o mundo não estaria essa bagunça. Mas por que elas fazem essa leitura? Óbvio, porque elas estão pegando daquilo que está projetado e partindo do princípio que isso é criação de Deus, quando não é. O mundo que nós vemos é criação da mente. O mundo que nós vemos é criação da mente. Vamos lá. Vamos fazer uma rápida experiência empírica. Nesse momento, a Terra está hoje habitada por 8 bilhões de pessoas. Vocês acham que os pensamentos das pessoas agora são mais positivos ou mais negativos? Você acha que as pessoas agora estão pensando mais em bênçãos ou mais em carência? Se você começar a perceber, você vai entender que o mundo não está legal porque a mente não está legal. As pessoas não estão com a mente lúcida, elas não estão com a mente transparente, elas não estão com a mente permitindo com que a vida transborde de forma natural. Portanto, se a mente é criadora do mundo projetado, uma mente perturbada cria ambiente perturbador. Uma mente temerosa cria uma projeção de temor. Uma mente odiosa cria uma projeção de ódio. Uma mente em guerra cria uma projeção de guerra. Entendendo isso, você compreende. O mundo fenomênico é criação da mente. Isso, por isso que o mestre fala que no mundo, na oração que a gente fez no início da reunião, no mundo de Deus não existe ódio, não existe dissensões. Deixa eu até pegar aqui, para a gente repetir. Olha que bonito. O professor Masaharu Taniguchi fala, ó. No nível da imagem verdadeira, aqui é a oração para reconciliarmos-nos com todas as coisas. Página 40. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. No nível da imagem verdadeira, gente, é Deus. No mundo de Deus, no mundo da imagem verdadeira, no nível da imagem verdadeira, todas as pessoas, fatos e coisas estão em perfeita harmonia. Aqui e agora. A vida está livre, perfeita, maravilhosa. Aqui e agora. Não há entre eles nenhum antagonismo, nenhuma contradição e nenhum atrito. Por mais que surjam antagonismos e atritos neste mundo fenomênico, o mundo da projeção, isso não passa de falsas imagens criadas pela nossa mente em ilusão. As falsas imagens estão fadadas a se dissipar mais cedo ou mais tarde. É por isso que não as temo, nem me sobressalto por causa delas. Mesmo quando tenebrosas nuvens encobrem densamente o céu, o firmamento deles acima continua azul e sereno. Aí ele continua aqui falando. Olha que interessante. Exatamente o que cria essas bagunças que nós enxergamos no mundo fenomênico é a mente bagunçada, não a criação divina. É por tal motivo que nós temos duas criações descritas no Velho Testamento. Lembrando que o Velho Testamento é um livro comum tanto ao cristianismo quanto ao judaísmo e é tido como um livro profético pelo islamismo. Lá nós temos duas criações. No capítulo 1, Deus criou o homem, macho e fêmea,
perfeitos e maravilhosos, tanto que ele olhou e disse, tudo é muito bom. Criação de Gênesis. Natureza do homem é boa, como a natureza originária de Deus. No capítulo 2, já descreve uma nova criação. E Deus pegou do barro, do pó da terra, e fez Adão e soprou-lhe em suas narinas o fôlego da vida. Ele criou a projeção, o mundo da projeção. E vendo que Adão estava só, impôs sobre ele um sono profundo, retirou-lhe a costela e da costela fez Eva. Por que nós temos duas criações narradas na Bíblia? É exatamente porque é a explicação que se usava, ou foi a explicação que eles conseguiram intuir. Você vê como é que é a intuição, o que são os olhos mentais, que não são os carnais, é aquilo que a pessoa consegue perceber, aquilo que está por detrás. Conseguiu intuir que a criação de Deus perfeita está no Gênesis 1 e a criação do mundo fenomênico, do mundo projetado, está no Gênesis 2. Por isso você tem duas criações diferentes. Ah, mas como é que a pessoa intui? Gente, é só a gente ver as invenções e as capacidades inacreditáveis que o ser humano demonstra até hoje. A teoria da relatividade, quando a gente para ver o quanto que o Einstein conseguiu intuir aquilo ali, gente, é uma coisa fantástica. Ele não viu. O Einstein se imaginava em cima de um facho de luz, viajando na velocidade, e ele tentava imaginar como é que o universo reagia a isso daí. O cara conseguiu desenvolver uma teoria que ele mexeu numa coisa que era inimaginável se mexer na época, que era o tempo. Ele pega e consegue entender que espaço e tempo não são grandezas absolutas, mas pelo contrário, são grandezas relativas, que depende da velocidade ou da força gravitacional, elas podem ser facilmente distorcidas e hoje a teoria da relatividade é abundantemente utilizada em várias áreas, inclusive os satélites de GPS, eles têm horários, eles precisam ser ajustados às horas, porque como eles estão em velocidade maiores, apesar da gravidade não ser a gravidade, a intensidade da gravidade da superfície, mas como eles estão em velocidade maior, e a velocidade significa aceleração, e a aceleração distorce o espaço-tempo, nos satélites você precisa ajeitar as horas, porque se você não ajeitar as horas constantemente, o erro do GPS em um ano pode chegar a 10 quilômetros. E você não erra o seu caminho de casa por causa da teoria da relatividade que um cara intuiu, não sei da onde, no início do século XX. Então é absurdo a capacidade que a gente tem de imaginar e descobrir o desconhecido simplesmente com o pensamento, não precisando pegar. A astrofísica, então, o que se fala? Hoje em dia nós batemos foto de estrelas que estão a 13,2 bilhões de anos-luz e só conseguimos isso por um efeito fantástico chamado lente gravitacional, que já foi previsto no modelo relativístico de Einstein, em que você tem uma grande massa de galáxias, que a massa é tão grande que ela distorce o espaço-tempo e pega a luz que está por detrás dela muito distante, como ela distorce, ela amplia essa luz, a gente consegue enxergar a luz, então a gente vê um objeto que pelos aparelhos a gente não conseguiria enxergar, mas como criou uma lente, pela grande massa que tem na frente entre a Terra e o objeto que está sendo observado, essa grande massa distorce o espaço-tempo e cria uma lente que intensifica a luz fraca e a gente consegue captá-la pelos telescópios, seja terrestre, seja pelo Hubble ou pelo James Webb, que estão aí no espaço batendo fotos maravilhosas. Então, quando a gente entende isso daí, a gente fala, meu Deus, o quanto que a força e o poder da intuição são capazes de nos levar a outros patamares. Por isso que nós temos que ampliar a consciência. Se você ficar acreditando somente no que você vê, você vai ter sempre uma consciência muito restrita, porque o que vê, na verdade, você não está vendo a realidade, você está vendo a sujeira da mente, seja da humanidade, seja daquela pessoa, seja daquela família, seja daquela região. Se você quiser realmente ver a verdade, você precisa buscar a natureza absoluta daquilo que é perfeito, eterno e maravilhoso, daquilo que é vida. Buscar a vida é você ampliar a consciência, é você tomar a grandiosa, a grandiosa inspiração de que a vida que habita no seu interior não é limitada. Que esse ser que ora assiste essa palestra, esse ser que está pensando, ele é apenas uma projeção de algo muito superior, maior, maravilhoso e belo que está no seu interior. Ou seja, é você descobrir
que a sua natureza ela é divina porque a vida de Deus está no seu interior e que tudo o que está ao seu redor é projeção da mente. Logo, se eu entendo que eu sou filho de Deus no meu interior, é muito mais fácil começar a corrigir aquilo que está ao meu redor. Se eu sou filho de Deus, terei uma mente muito mais pacífica, harmoniosa e maravilhosa. Corrigirei meus pensamentos e com empenho e trabalho limparei o vidro da minha mente para que a vida da natureza perfeita projete-se de maneira natural, leve, perfeita e maravilhosa. É assim que a gente muda destinos, é assim que a gente transforma vidas, é assim que a gente faz o milagre acontecer. Nada de fantástico, é simplesmente fazendo a vida que está no seu interior se projetar de maneira livre. E como é que a gente faz isso? Limpar a mente. Se você está com vidro e o vidro está sujo, você vê tudo o que está atrás do vidro de maneira suja também. Então você precisa fazer o quê? Limpar o vidro para que a sua visão ela seja perfeita. Nessa analogia, você precisa limpar o vidro para que a vida se manifeste de forma perfeita. É por isso que meditamos. É por isso que no Oriente há meditação. É por isso que a meditação ela faz parte do caminho da iluminação. Não existe pessoas, grandes mestres na humanidade que não meditassem. Não existem. Mesmo aqueles que já nascem com talento e com dom de perceber isso tudo, eles precisaram passar pelos treinamentos e aperfeiçoamentos a fim de permitir com que a mente projetasse a vida perfeita. A gente lê na Bíblia Sagrada a vida de Jesus Cristo, é impressionante a capacidade que aquele homem teve de entender a vida na sua perfeição. Tanto que Jesus Cristo não só afirmava que ele era capaz, mas ele afirmava a todos aqueles, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esse monte, saia daqui e vá até acolá, e nada lhe será impossível. Ora, você só pode afirmar isso se você souber que a sua natureza, ela é absoluta. Por isso que Jesus Cristo falava, não sou eu quem realiza as minhas obras, mas o Pai que habita em mim. Isso eu acho lindo. É o Pai que habita em mim. E várias vezes, quando curava as pessoas, como a moça que chegou, que estava com a menstruação contínua, e só de tocar nas vestes de Jesus ela ficou curada, ou como aquele que veio conversar e falou assim, meu servo está doente em casa, eu só preciso falar com você, e Jesus sempre lhe respondia, a tua fé te curou. O que a tua fé te curou? A mente da pessoa ficou límpida naquele momento, diante da vida, e como ficou límpida, a vida se projetou de maneira livre. Por isso que ele fez o que fez. Jesus Cristo fez o que fez porque ele percebia, ele entendia que a vida que estava nele era a mesma vida do Criador. Não é à toa que ele nos ensinou a orar da seguinte maneira, Pai Nosso. Ele nunca disse, meu Pai. Ele sempre falava, Pai Nosso, porque ele tinha compreensão que Deus absoluto é a vida que habita no nosso interior. Vamos meditar para que possamos cada vez mais compreender e ampliar a nossa consciência pelo entendimento da nossa natureza divina e de tudo aquilo que está projetado é apenas transitório, é apenas uma aparência, é apenas uma figura, da qual eu tenho a oportunidade de expressar a real vida que habita no meu interior. Vamos então meditar? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração. Lembrando que maiores explicações sobre a postura física e a postura mental durante a prática da meditação Shinsokan, vocês encontram no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Lá tem explicações fáceis e bem diretas de todos os detalhes da meditação, para que você possa fazê-la todos os dias em casa. Lembrando também que no canal do YouTube da Meditação Shinsokan, nós temos a meditação sendo conduzida por mim em 9 tempos diferentes, de 7 a 45 minutos. Então, caso você queira fazer com a minha companhia, fique à vontade, é só entrar no YouTube, Meditação Shinsokan, e lá você vai encontrar a playlist da meditação para fazer. Tá bom, gente? Então vamos lá. Mãos justapostas, coluna ereta, semblante feliz, respiração profunda e vagarosa. Vamos juntos visualizar esse mundo da imagem verdadeira, onde só existe o agora, porque só existe
esse momento em que Deus está no interior de cada um de vocês. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui para o meu interior, flui para o meu interior, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora visualizar um mundo resplandecente, um mundo perfeito e maravilhoso, onde eu e Deus somos uma só vida, onde só vivemos o aqui e o agora. O passado já se foi, o passado já se foi, só existe o presente.
Deus, muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é, no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é, no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Aos que estão aqui presentes, podem ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram se sentar rapidamente. Vamos aqui anotar o nosso dever de casa. Nosso dever de casa. Nosso dever de casa dessa semana, maravilhoso. Primeiro, vai ser a nossa meditação Shinsokan, para que possamos fazê-la todos os dias, a fim de que possamos cada vez mais ter a consciência de que estamos protegidos, abençoados e vivificados por Deus. E o nosso segundo, a gente pode repetir a seguinte frase. São 3 frases, mas que elas vão retratar os 3 momentos. O passado já se foi. O futuro será maravilhoso. Vivo agora com amor e dedicação. Então a gente pode repetir isso aqui, gente. Olha, 30 vezes por dia. Pouca coisa. Você pode anotar isso aqui, deixar isso em algum lugar e todas as vezes você repetir. O passado já se foi. O futuro será maravilhoso. Vivo agora com amor e dedicação. Olha que interessante. Se você viver o agora com amor e dedicação, você não vai negligenciar aquilo que você precisa fazer para transformar o passado num futuro brilhante. Olha que interessante. Viver com amor, gente, é você aprender a lidar com tudo, perdoar, agradecer, ter sentimento de gratidão. As pessoas são infelizes porque elas não agradecem o que elas têm agora. Hoje falei um monte de coisas sobre tecnologia e avanços, para mostrar que a gente precisa agradecer o que a gente tem agora. Quando a gente agradece o que tem agora, você vive o que você tem nesse momento. E eu não falo só de bens não, gente. O fato da gente poder ter a condição até de estudar, isso é uma bênção. Então, se você agradece ao que você tem no agora, você consegue construir um futuro maravilhoso e você consegue soltar o passado. Lembre-se, uma vida feliz e saudável é uma vida em que você consegue equilibrar o que lhe aconteceu no passado com aquilo que você vai viver no futuro. Ok, gente? Desejo uma semana abençoadíssima para vocês, que vocês possam aprender e libertar o passado, se preparar com muita fé, com muita coragem para o futuro e viver o agora com grande intensidade. Um beijo no coração, feliz semana e até mais!